De assunto, gente. Nosso assunto dessa tarde será sobre relação da educação financeira e os investimentos. E o nosso convidado dessa tarde é o professor universitário, diretor comercial da Uniprime Pioneira, Lúcio Scherer, Eu que estou sempre lá visitando ele. Hoje ele veio até o nosso estúdio também. É Scherer, né? Tá Scherer, aí, ó. Então, aí ele estou sempre lá visitando ele. Hoje ele veio até a gente para dar uma verdadeira aula para a gente. Em primeiro lugar, boa tarde, Lúcio. Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito bonito a estrutura de vocês aqui, não conhecia ainda, muito bom. É, porque a da Uniprime é linda, toda sustentável, como vocês estão acostumados a gente mostrar lá, mas hoje ele veio até o nosso estúdio para passar a tarde aqui com a gente e falar um pouquinho para a gente sobre educação financeira, que ele manda muito bem, Lúcio? Obrigado, Mauro. Eu queria que você começasse até explicando para a gente, como que a educação financeira aí, ela funciona na prática mesmo, porque as pessoas não estão sabendo ultimamente, porque a gente está vendo os números aí aumentando tanto das pessoas endividadas, Lúcio? As pessoas têm muita dificuldade em mexer com essa questão do dinheiro, do orçamento delas, até porque a gente ouve as pessoas dizerem que sobra mês. Nós no Brasil não temos lá aquele salário todo que as pessoas precisam. Somos um país em desenvolvimento ainda, somos um país rico, mas somos uma nação nova de 200 anos. Se a gente for ver as nações da Europa, são nações milenares, então muito mais desenvolvidas do que nós estamos engatinhando ainda. E nós ainda temos essa dificuldade, o nosso povo brasileiro tem a dificuldade e já começa por uma questão assim muito própria do nosso povo brasileiro, de não gostar muito de cálculo. E você trabalhar com dinheiro precisa mexer um pouco com cálculo. Entender pelo menos tem que fazer as contas, Mauro? Tem que fazer as contas e o nosso povo brasileiro não é muito chegado a isso, mas é muito importante que a gente faça sempre as contas. Então, eu acho que a educação financeira, eu tenho falado isso nas minhas palestras e também nas minhas aulas, que a educação financeira começa em fazer contas. Quanto você ganha e quanto você gasta. Esse é o grande detalhe. Fazer as contas baterem e fechar ali, senão não fecha. Exatamente. Mas assim, mas por onde começar então essa educação financeira ali? Para as pessoas já ficar tristes, já não comecei, mas está passando a hora de começar. Então, mas o que eu tenho dito sempre, Mauro, é que não é difícil, não é difícil. Na realidade é muito mais uma questão de hábito. De a gente começar, e a coisa mais fácil que eu tenho falado e que funciona bem é anotar. Então, anote o quanto você ganha e anote o quanto você gasta por mês. Por que anotar? Porque quando nós anotamos, a gente pensa um pouco mais sobre os nossos gastos, a gente pensa um pouco mais... A gente enxerga o que está fazendo. Em qual ponto eu quero chegar, Mauro? Que nós gastamos muito em coisas que não nos são úteis. Esse é o grande problema. A gente compra pelo impulso. Você passa lá na frente da loja e aquela loja bem colocada e os empresários sabem trabalhar bem isso e eles estão certos, é o negócio deles. É o negócio deles. Mas eles conseguem conquistar a população e muitas vezes as pessoas compram sem precisar. Esse é o grande problema. Esse é o maior problema. As pessoas levam para casa e muitas vezes nem usam e acabam tendo dificuldades financeiras por terem comprado aquilo lá que não usam. Olha que terrível é isso, Então, fazer contas e pensar um pouco mais. Tem uma historinha que eu acho que é bem radical, mas ela cabe bem aqui. Vamos contar. Que diz assim, Mauro, quando você vai comprar algo, anote num papel e guarde esse papel. Se daqui 30 dias você olhar o papel e ainda você acha que você precisa daquilo, vai lá e compre, porque realmente você precisa. Você nem lembrar o que tu anotou. Isso, porque quando faz isso, acaba não comprando no impulso, que é o grande problema. A gente gasta muito dinheiro em besteiras. Eu sei que isso satisfaz as pessoas. E a gente não tem que ter uma vida miserável. A gente tem que comprar... A gente trabalha para isso, a gente mas tem é que só pensar direitinho. Pronto. A gente tem que comprar as coisas que a gente gosta, sim, mas aquelas que realmente você vai usar. Se você comprar um boné que você usa sempre,
ótimo, valeu, te satisfez. Agora, se você comprar um boné e você nunca vai usar ele... Está lá parado, para que comprar? Pegando poeira, não vale a pena, não valeu, você gastou o seu suado dinheirinho naquele boné e não vai usar ele, então não valeu. Então, isso é educação financeira, a gente pensar um pouco sobre as coisas e a gente também fazer contas, né? Fazer contas, ó, eu ganho tanto e eu estou gastando tanto. Colocar no papel isso e aí começam a mudar a sua vida. Isso muda a sua vida. De investimento, de importância na vida. Claro, claro. Então, eu tenho a experiência eu vou dizer, mas a gente não pode fazer conta das idades, né? Eu tenho uma experiência de 40 anos no sistema financeiro, né? E eu, nesses 40 anos, eu percebo pessoas ganhando R$1.000 por mês e conseguindo guardar um pouquinho, e outras ganhando R$20.000 e não conseguem guardar nada. O que é isso? Por que isso acontece? Então, isso é educação financeira, Mauro. Então, é esse o detalhe, né? E assim, para as pessoas que estão no vermelho, como fazer esse planejamento, então, até para sair dessa situação? Porque a gente sabe que quando está no vermelho, vai piorando cada vez mais, vai virando aquela bola de neve, né? O que fazer nessa situação? Nessa situação, a gente sempre tem dito o seguinte: vá lá onde você está devendo, dá uma alongada naquilo lá, faz em mais parcelas, para as parcelas caberem no seu orçamento. A gente não pode deixar de pagar. O nosso nome limpo é a coisa mais rica que a gente tem, né, Mauro? A gente aprendeu isso dos nossos pais, do berço. O nome limpo da gente é a coisa mais rica que a gente tem. Então, é importante manter isso. Agora, você está devendo? Não tenha vergonha. Vá lá, diga que você não está conseguindo pagar, faz um alongamento, faz um juro mais baixo, negocie esse juro, não pode ser juro muito alto, e coloque dentro do seu orçamento e pague direitinho depois e está tudo certo. Né? Então, são coisas que a gente... tem pessoas que se desesperam e largam tudo. Aí o nome vai para o Serasa, vai para o SPC, aí fica pior ainda para a pessoa não dorme mais daí. Então, a gente tem que ter essa inteligência de estar sempre à frente, né? Temos problemas? Sim, vamos resolver eles, vamos conversar, né? Vamos alongar, vamos colocar dentro do nosso orçamento e está tudo certo daí, né? E vamos organizando, até porque eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí quais que são as principais motivações que as pessoas, para elas comecem a organizar essa vida financeira também, que é uma de você nunca estar nesse vermelho, nesse desespero também, né? Para mim, sempre, Mauro, uma motivação foi pensar num futuro melhor, para mim e para minha família. Então, se eu estou pensando que eu quero ter um futuro melhor para mim e para minha família, eu todo mês guardo um pouquinho. Mas mesmo que seja R$50, o hábito de todo mês guardar um pouquinho é importante. Significa que você está conseguindo pagar todas as suas contas e ainda você está conseguindo guardar um pouquinho. Porque esse pouquinho que você guarda, talvez num mês seja pouco, mas no longo prazo ele acaba sendo muito significativo. Ele é significativo. Então isso começa a mudar a vida da pessoa. Pensar no futuro, de um futuro melhor. Até porque a juventude que está entrando no mercado de trabalho hoje, quem é mais jovem ainda, não dá para depender muito do INSS. Ninguém sabe como vai ser as aposentadorias no futuro. Então é importante que a gente pense em garantir o futuro, porque hoje as pessoas têm força de trabalho, mas lá na frente, quando forem velhinhas, quando bater a canseira, é importante ter uma reserva financeira para viver bem o resto da sua vida. Então, acho que isso é uma grande motivação. Com certeza, é uma motivação maior ali também. Claro. Outro detalhe, você gosta de viajar? Então, guarde todo mês um pouquinho para a sua viagem. Isso é uma grande motivação. Para não viajar e ficar passando vontade das coisas. Ou comprando o que não precisa com o dinheiro que não tem. Olha e depois voltar a ficar vermelho. Eu fui aprendendo. Claro, claro. Então, existem muitas motivações para a gente sempre guardar um pouquinho. Tem uma história que diz assim, pague-se a si primeiro e depois aos outros. O que significa isso? Guarde um pouquinho para você todo mês e pague os outros, aquilo que você deve, né? Mas se você conseguir guardar todo mês um pouquinho, a sua vida financeira no futuro vai ser muito melhor. Né? Você vai poder fazer a sua viagem, você vai ter uma velhice mais tranquila, né? Ou você vai poder ajudar seus filhos. Isso tudo é importante, isso são motivações, né? E é possível fazer, é possível. E agora, qual seria então a ligação entre educação financeira e os investimentos? Até para as pessoas saberem ali dessa
essas duas possibilidades ali também. É muito legal, Mauro. Essa pergunta é muito legal, porque assim, se você tem educação financeira, se você anota as suas coisinhas, paga direitinho e todo mês te sobra um pouquinho, você vai ter dinheiro para fazer investimento. Aí a pouco você vai comprar um carro melhor, você vai trocar seu apartamento, você está planejando, você vai guardar todo mês um dinheirinho para fazer aquela sua viagem, você vai guardar o dinheirinho para pagar a faculdade do seu filho. Olha que legal isso, proporcionar um futuro bom para a sua família. Então, e isso é muito importante, o controle financeiro para você poder fazer investimentos. Se você controla o teu financeiro, você todo mês consegue guardar um pouquinho, você está investindo. E daí começam os sonhos, né, Mauro? Daí o sonho é de cada um. O sonho é livre. Mas você não vai conseguir sonhar se você não fizer essa educação financeira. Guarda, essa reserva ali precisa também, fazer esse trabalho. E qual é o segredo? É sempre fazer sobrar um pouquinho. Isso é fácil? Isso não é fácil. Isso não é fácil. Dá um trabalho. Porque as tentações... e as tentações diárias estão aí. Né? E a propaganda no teu ouvido o tempo todo. Então, é difícil você guardar. Mas é importante fazer isso, né? E aí a pouco isso vira um hábito. E depois que vira um hábito, não tem mais problema, as pessoas não sofrem mais. Né? Tudo que é hábito não é sofrido. Eu comecei a correr, né? Estou correndo há 10 anos, no começo eu sofri com isso, mas hoje não sofro, porque virou um hábito. E uma coisa gostosa que você sente vontade. E eu sinto falta o dia que eu não faço. Né? E Lúcio, sobre os investimentos, por onde começar? A gente sabe que algumas instituições financeiras, tipo Uniprime e tal, eles ajudam você ali a pensar no que investir. Sim. Como investir, se você tem 50, se você tem R$100 por mês. Então, como começar esses investimentos? A questão mais importante é ter para investir. Então, todo mês guardar um pouquinho para investir. Aí, depois que você fez essa educação financeira para conseguir guardar um pouquinho, aí sim, aí você vai começar a pensar. Né? A mais tradicional é a poupança. Só que a poupança rende pouco. Né? Rende pouco. Né? O mais importante é guardar, nem que seja na poupança. Mas nós sabemos que a poupança rende pouco. E nós lá temos a poupança também. Mas tem fundos de investimentos hoje, tem CDBs, tem LCIs, né? É diversificado. Como faz para escolher um deles? A gente precisa saber qual é o seu horizonte. Eu posso guardar por um ano. Opa, se você pode guardar por um ano, a gente tem alguns negócios interessantes, algumas aplicações interessantes para você. Eu não posso, eu preciso da liquidez todo dia. Então, nós temos outros negócios que te proporcionam a liquidez diária, que te pagam um rendimento, mas diariamente o dinheiro está à sua disposição. Quando você precisar aparecer um negócio, você vai lá e saca e faz o negócio. Não tem problema nenhum. Então, tem todas essas variáveis aí, mas eu volto a frisar, o mais importante é você conseguir guardar um pouco todo mês. Aí depois parte... Para o investimento. Para o investimento. Que tipo de investimento? Tem gente que não gosta de investir em banco, quer investir em carro, quer investir em apartamento. Isso tudo é investimento também. Né? Mas a grande maioria prefere ir juntando lá no banco, vai juntando durante 2 anos, vai lá e troca o carro. Vai juntando durante 5 anos, vai lá e troca o apartamento. E isso é legal. Que é quando você tem o dinheiro, que eu já aprendi contigo, que você pode pagar à vista e você pode negociar os descontos ali também, né? O poder da barganha, né? Que o brasileiro adora e que o empresário brasileiro aceita. Eu já fui para fora do país e lá fora isso é pecado você barganhar. É um absurdo você tentar negociar. Absurdo. Eles não aceitam. E nós temos isso como cultural. Então no Brasil funciona, né? E funciona bem, mas principalmente quando você tem o recurso na sua mãozinha. Aí fica mais fácil, né, de barganhar. Aí ainda conseguir os descontos bons. Você vê aí como que às vezes durante o ano eles conseguem fazer aquelas promoções de 50%, 70% às vezes, mas tem que ser à vista, porque eles podem fazer também. Então você está com o dinheiro na mão, é fácil negociar. Mas tem algum risco em algum tipo de investimento que de repente as pessoas têm que ficar mais atentos a esses investimentos também? O que as pessoas hoje estão aprendendo a investir no mercado de capitais, na Bolsa de Valores. Lá tem riscos, então lá precisa estudar muito, né? Eu vou lá para a Bolsa de Valores e eu quero comprar algumas ações. Eu não quero ganhar só 1% ao mês lá na Uniprime, não quero só ganhar 1,2% ao mês na Uniprime. Eu quero tentar ganhar mais. Beleza, tem oportunidades para ganhar mais, como por exemplo a Bolsa de Valores, que é o mercado de risco. Né? Por que eu falo mercado de risco? Porque você pode ganhar mais, mas você pode perder também. Então, pessoas que estudam bastante as empresas, para saber em que empresa investir, aquela
naquela empresa que tem um futuro promissor, comprar ações daquela empresa, legal. Só que tem que ter tempo para fazer isso e tem que estudar, né? Então, é possível... Onde você está investindo. É possível também. Se você não tem esse tempo e se você não quer estudar sobre isso, é melhor ficar na renda fixa, é melhor ficar lá na LCI, é melhor ficar no CDB, no RDC, é melhor ficar na caderneta de poupança, porque você não tem, ou não tem interesse em estudar sobre aquilo lá, ou você não tem tempo para estudar sobre aquilo lá, é melhor ficar na renda fixa daí, porque ela é garantida, lá você nunca perde, nunca perde, né? E os bancos ainda, o Banco Central ainda dá uma garantia de R$250 mil, né? Então, eu vou investir no banco, mas se o banco quebrar? O Banco Central garante até R$250 mil nas aplicações financeiras. Banco nenhum tem. Que é uma garantia, com certeza, é uma garantia. Né? Banco nenhum tem quebrado, a gente não tem mais visto, o Banco Central não permite mais, os bancos têm que andar na linha, são fiscalizados, a gente não tem tido problemas sobre isso. Mas, mesmo assim, tem essa garantia para a pessoa não correr risco nenhum daí, né? Com certeza, é importante ficar atento a isso também, acompanhar as cooperativas de crédito também, que você vê que às vezes tem uns descontos melhores, umas taxas melhores também para investimento. Então, acompanhar tudo isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula hoje à tarde aqui com o Lúcio. De repente, se você tem algum interesse também nessa parte, né, aí de investimentos, como fazer, entre em contato, dê mais sugestões de pautas aí pra gente novamente, que a gente convida o Lúcio a vir aqui. Lembrando que todas as quintas também tem as nossas dicas aí da Uniprime, que achou que ele está sempre falando com a gente lá. Gratidão. Bom obrigado, Mauro. Obrigado. Para Cascavel, para a Uniprime também. Obrigado pelas dicas de hoje. Parabéns por essa estrutura fantástica que vocês têm aqui, que eu não conhecia ainda. Eu que agradeço.